Agora sim. Bom dia a todos. Então, hoje é o dia 30 de maio e o nosso nono encontro. Vocês têm alguma pergunta do nosso último encontro? Querem colocar alguma coisa? Então, eu vou. Não, Sônia, eu quero falar. Bom dia. Bom, então, o que ele falou, né, o que nós lemos do nosso último encontro, vou tentar fazer um resumo bem pequenininho. Ele falou, então, dessa nossa forma humana e da forma espiritual, né? E ele ainda falou que a palavra forma talvez não se adeque tanto, né? Mas ele usou esse termo. E que a forma humana vem da hereditariedade dos nossos ascendentes, e que a forma espiritual é a reencarnação do mesmo ser humano espiritual. E que isso só pode ser provado, ele faz aquela discussão da ciência, né, que a ciência provavelmente não aceita isso, mas que isso pode ser constatado através do nosso pensar, né? E ele diz, então, ele está falando da trimembração, né, de um outro ponto de vista, porque ele fala da trimembração de várias formas, mas dessa vez ele está falando que o homem pertence a três mundos: o mundo da corporalidade, o mundo da espiritualidade e o mundo anímico. E é nesse mundo anímico que a alma está alicerçada. Portanto, a alma faz esse meio de campo entre a corporalidade e a espiritualidade. Então, ele diz que a alma permeia o corpo anímico e, portanto, ela impregna a identidade espiritual. A identidade espiritual como a alma da consciência. Porque lembram que ele falou que a alma da consciência e a identidade espiritual podem quase serem consideradas uma só, né? Então, uma impregna a outra, né? E a alma está acho que a gente pode falar nesse meio de campo aí, né? Porque é ela que vai conduzindo tudo isso. Então, o que ele está dizendo, de alguma forma, que a alma está alicerçada neste corpo anímico. Alma e corpo anímico são coisas diversas, mas muito imbricadas, se a gente pode dizer assim. O que mais que ele fala? Bom, ele diz que o espírito está ligado à alma e que a alma recebe do espírito o dom de viver no verdadeiro e bom, e se expressa através dos instintos e paixões. Então, alma e espírito também são coisas diferentes, né? O espírito é a repetição de si mesmo, e que essa identidade espiritual elabora já na vida anterior, no sentido assim, porque ele traz essa reflexão, por que é que algumas pessoas já trazem talentos desde pequenininho, né? A gente vê na internet essas crianças que já são pianistas, né? Desde pequenininhas, tocam perfeitamente. Então, o que ele diz que é uma experiência anterior, que foi impregnada no espírito através da identidade espiritual. Essa é a explicação que ele dá para esses talentos que aparecem aqui, por causa dessa repetição, né? Dessas capacidades que se tornam, então, habilidades na vida que a pessoa está vivendo. Então, acho que mais ou menos foi isso que ele falou, de uma forma bem mais rebuscada e profunda, mas eu acho que a gente tem que ficar com essa imagem do corpo da alma e do espírito, que a alma é diferente do corpo astral, não são a mesma coisa. O corpo anímico, que ele que vai alicerçar então essa alma.
E essa alma que faz essa mediação entre o corpo e o espírito. Então, eu acho que é uma primeira imagem para a gente ir digerindo isso aos poucos. Não sei se vocês têm alguma pergunta, se piorou ou se melhorou. Pode falar. Quem vai falar? Ana Rita? Bom dia, Eliana. Bom dia a todas. Eliana, fiquei pensando nessa questão de valores morais, porque a gente tem que vencer as forças da hereditariedade. Ele traz bastante sobre os talentos, né? Sim. Mas vou falar assim, uma coisa feia. Vamos supor que é uma família que, de repente, roubar é uma coisa natural, tá? Esse ser que vai nessa família, ele tem que vencer essas forças também, essas forças que são forças morais. É isso que eu fico me questionando, porque isso acaba formando o ser, né? Ele Esses fala isso, valores. né? Ele fala que esse corpo anímico, embora ele já seja algo da individualidade, ele tem essa maleabilidade que ele recebe as influências desses talentos da família. Ele fala isso aqui, né? Porque o corpo anímico é mais individual, mas acaba recebendo essas influências da família também, né? Então, existe uma individualidade aí que precisa superar todas as dificuldades encontradas numa família ou na vida como um todo, né? Tanto é que a gente observa famílias, quando você observa uma família grande, por exemplo, existem individualidades muito próprias. Tem aquelas que estão repetindo, né? A gente percebe que repete lá um padrão, mas existe aquela que fala não, que por mais que seja difícil, está tentando fazer diferente. Então, existem individualidades muito diferentes e que isso que vem, isso que é a repetição dessa forma espiritual, que tem a ver só com você, que não tem a ver com a hereditariedade, mas tem a ver com você só, com a sua essência. Não sei se eu respondi ou não. Sim, ajudou bastante. Então, a gente, é como se você fosse ter que vencer o que essa convivência aí, pelo que você já traz, né? Perfeito. Entendi. Tá, Já entendi. traz Obrigada. algo que é seu só. Obrigada, Eliana. E eu fico pensando assim, que em cima disso que vocês estão falando, esse ser com a individualidade dele acaba interferindo naqueles outros que estão naquela constância ruim, como você falou. Eu acho que, de certa forma, ele acaba afetando um pouco na mudança dessas coisas. Não sei se é por aí. Eu acho que tem tudo a ver, porque a gente não vive sozinho, né? Então, com certeza, um interfere, nós aqui, uma interfere na outra, né? E eu vou me enganchar em algo que tem a ver comigo, ou vai fluir algo, mas que tem a ver comigo também, né? Então, às vezes, a gente usa esse termo, né, Cris? O gancho, né? Ou você faz um laço, ou você faz um gancho, né? Então, eu estou nessa família que me traz todas as alegrias e todas as adversidades. E eu vou me enganchar nessas adversidades porque tem algo em mim que eu preciso resolver. E principalmente depois dos 21 anos, eu preciso resolver. Antes, eu estou à mercê de tudo que vem lá de fora. Mas agora eu tenho que olhar para isso e falar assim, por que que isso me incomoda tanto? Isso tem a ver comigo, né? Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, acho que é isso. Tudo bem? Então, agora nós vamos continuar a ler da página 65
o primeiro parágrafo, né? Assim sendo, tudo bem? Todo mundo se encontrou? Então vamos lá. Assim sendo, as experiências anímicas são permanentemente conservadas, não somente dentro dos limites do nascimento e da morte, mas para além da morte. A alma imprime suas vivências não apenas no espírito que nela reluz, mas também, conforme indicamos na página 53, no mundo exterior por meio da ação. O que o homem fez ontem subsiste hoje em seus efeitos. Uma imagem adequada para a relação entre causa e efeito é a comparação entre sono e morte. O sono é muitas vezes denominado o irmão mais moço da morte. Eu me levanto pela manhã, o fluxo da minha atividade foi interrompido pela noite. Ora, em circunstâncias normais, não é possível que eu retome minhas atividades, dando-lhes uma direção arbitrária. Vocês estão ouvindo um barulho de fundo? Não? Preciso remontar ao que fiz ontem para que haja ordem e coerência em minha vida. Minhas ações de ontem são as pré-condições para o que me cumpre fazer hoje. Com o que ontem realizei, eu criei meu destino de hoje. Por certo tempo me separei da minha atividade, mas essa atividade pertence a mim e me atrai novamente para si depois de eu me haver subtraído a ela por certo período. Meu passado continua ligado a mim, continua vivendo em meu presente e me seguirá em meu futuro. Eu hoje não deveria despertar, mas ser novamente criado do nada. Continua vivendo em meu presente e me seguirá em meu futuro. Eu hoje não deveria despertar, mas ser novamente criado do nada, se minhas ações de ontem não constituíssem meu destino de hoje. Seria realmente absurdo se, em condições normais de vida, eu não me mudasse para uma casa, desculpa, que eu mesmo tivesse mandado construir para mim. Assim como o homem não é criado de novo pela manhã, tampouco o é o espírito humano quando inicia seu caminho terreno. Busquemos compreender claramente o que sucede no princípio desse caminho. Surge um corpo físico que recebe a sua forma pelas leis da hereditariedade. Esse corpo torna-se o portador de um espírito que, sob forma nova, repete uma vida anterior. Entre ambos, situa-se a alma, que leva uma vida própria, encerrada em si mesma. Suas simpatias e antipatias, seus desejos e cobiças servem-na. Ela coloca o pensamento a seu serviço. Como alma da sensação, ela recebe as impressões do mundo exterior, trazendo-as ao espírito para que este assimile os frutos delas para a eternidade. Ela desempenha como que um papel intermediário e cumpre sua missão quando isto é feito satisfatoriamente. O corpo forma-lhe as impressões, ela as transforma em sensações,
guarda-as na memória como representações mentais e cede-as ao espírito para que este as leve consigo para a eternidade, pela eternidade. A alma é efetivamente o que propicia ao homem ligar-se à sua vida terrena. Por seu corpo, ele pertence fisicamente à espécie humana. Por meio do corpo, ele é um membro dessa espécie. Com seu espírito, ele vive no mundo superior. E a alma interliga temporariamente ambos os mundos. Porém, o mundo físico em que o espírito humano penetra não é um cenário estranho. Nele estão gravados os traços das suas ações. Algo desse cenário lhe pertence, leva o cunho do seu ser, tem afinidade com ele. Assim como outrora, a alma lhe transmitiu as impressões do mundo exterior para que estas se lhe tornassem duradouras, ela própria, como seu órgão, metamorfoseou em ações igualmente duradouras as faculdades que lhe foram comunicadas por ele. Assim sendo, a alma se acha efetivamente instilada nessas ações. Nos efeitos de seus atos, a alma do homem continua a viver uma segunda vida independente. Isso, no entanto, pode ensejar que se observe como as vicissitudes do destino incidem nessa vida. Algo vem de encontro à pessoa. De início, ela tende a considerar esse algo vindo de encontro como um acaso adentrando sua vida. Só que consegue constatar como ela própria é resultado de tais acasos. E acasos está entre aspas. Quem observa a si mesmo aos 40 anos de vida e ao indagar pela natureza de sua alma, não quer permanecer numa ideia vã e abstrata do eu, pode dizer consigo: eu não sou outra coisa senão o que me tornei por causa daquilo que até hoje veio de encontro a mim por obra do destino. Acaso não seria eu um outro ser aos 20 anos, um outro se aos 20 anos houvesse tido uma série de experiências diversas das que tive? Ele então buscará seu eu, não somente nos impulsos evolutivos oriundos de seu íntimo, mas também naquilo que de fora interfere de forma plasmadora em sua vida. Naquilo que lhe acontece, reconhecerá o próprio eu. Se uma pessoa se abandona sem reservas a tal reconhecimento, é necessária apenas mais uma etapa de observação realmente profunda da vida interior para constatar, no fluxo de certas vivências do destino, algo que capta o eu de fora, tal como a lembrança atua de dentro a fim de iluminar novamente uma experiência passada. Desse modo, a pessoa se torna capaz de perceber, na vivência do destino, como uma ação anterior da alma encontra o caminho para o eu, da mesma forma como, na lembrança, uma vivência anterior encontra o caminho para a representação mental quando existe um ensejo exterior para isso. Já foi apontada como possível a ideia de que as consequências da ação
podem apresentar-se novamente à alma do homem. Na página 53. Dentro da vida terrena isolada, fica, portanto, excluído esse encontro com certas consequências de um ato, porque essa vida terrena contém as disposições para a realização do ato. Aí, a experiência reside em praticar a ação. Nesse caso, é tão impossível certa consequência da ação vir ao encontro da alma, quanto é impossível recordarmos uma experiência que ainda estejamos vivendo. Nesse sentido, trata-se apenas de consequências de ações que não se apresentam ao eu com as disposições pertencentes a ele durante a vida terrena em que a ação é praticada. Só é possível dirigir o olhar para resultados de ações de outras vidas terrenas. Assim, tão logo se sente que o que parece vir de encontro a alguém como vivência do destino está tão ligado ao eu quanto o que se origina do íntimo desse mesmo eu. A única conclusão é que tal vivência do destino se relaciona com consequências de ações de vidas terrenas anteriores. Então, nada vem por acaso, né? Que ele está dizendo. Tudo tem um sentido maior. Como se vê, uma compreensão íntima da vida, dirigida pelo pensar, faz chegar à suposição, paradoxal para a consciência comum, de que as vivências do destino numa vida são ligadas às ações de vidas terrenas anteriores. É certo que essa representação mental só pode alcançar seu pleno conteúdo por meio dos conhecimentos suprassensíveis. Sem estes, permanece um mero contorno vazio. Mas, mesmo sendo obtida da consciência comum, prepara a alma para contemplar essa sua verdade numa observação realmente suprassensível. Só uma parte da minha ação está no mundo exterior. A outra está em mim mesma. Um simples exemplo das ciências naturais pode tornar clara essa relação entre o eu e a ação. Animais que, dotados do sentido da visão, imigram para as cavernas do Kentucky, perderam sua faculdade visual em virtude de sua vida ali. A permanência nas trevas deixou os olhos sem atividade. Nesses olhos, não mais se processa a atividade física e química que acompanha o ato de ver. A corrente nutritiva anteriormente empregada em tal atividade vai agora para outros órgãos. Agora, esses animais só conseguem viver naquelas cavernas. Por sua ação, o imigrar, criaram as condições de sua vida ulterior. A imigração tornou-se parte do seu destino. Um ser que outrora era ativo ficou preso ao resultado das ações. O mesmo se dá com o espírito humano. A alma só pôde transmitir-lhe certas faculdades enquanto era ativa. E essas faculdades correspondem às ações. Por causa de uma ação que a alma tenha realizado, fica vivendo nela uma predisposição plena de energia no sentido de praticar outra ação que seja o fruto da anterior. A alma traz isso dentro de si como necessidade, até que a última ação esteja consumada. Pode-se também dizer que, por meio de uma ação,
fica impressa na alma a necessidade de cumprir sua consequência. Então, prestem atenção nas suas ações. Isso é bem sério. Com suas ações, o espírito humano realmente preparou seu próprio destino. Numa nova vida, ele se acha ligado ao que fez em sua vida anterior. Alguém pode levantar a seguinte questão: como pode ser isso se o espírito do homem, em sua reencarnação, é transferido a um mundo completamente diverso daquele que em dado momento abandonou? Essa pergunta se baseia numa noção bastante superficial dos encadeamentos do destino. Se eu desloco meu campo de ação da Europa para a América, vejo-me logo num ambiente completamente novo para mim. E não obstante, toda a minha vida na América depende da minha vida precedente na Europa. Se eu na Europa me tornei mecânico, minha vida na América será totalmente diversa do que se eu me tivesse tornado bancário. No primeiro caso, na América, eu estarei provavelmente cercado de máquinas. No segundo, de uma organização bancária. Em cada um dos casos, minha vida anterior determina meu novo ambiente. Por assim dizer, ela atrai para si, de toda a esfera ambiente, as coisas que lhe são afins. O mesmo se dá com a identidade espiritual. Numa nova vida, ela necessariamente se cerca do que lhe é familiar de sua vida anterior. Ainda ontem eu estava num outro grupo de estudos e uma amiga estava falando de quando o filhinho dela era pequeno, ele não podia ouvir, ele relatava que tinham pessoas brigando, ele falava guerra, ele falava a palavra guerra. E quando tinha um barulho maior, ele, enquanto todas as crianças brigavam, ele se escondia debaixo da mesa. Isso não veio nesta vida, né? Isso ele trouxe de uma bagagem de outra vida, né? De ter participado de alguma outra coisa. Então, foi bem difícil isso. E o outro caso era que à noite a filha agora acordava aos berros e quando a mãe ia abraçá-la, ela falava assim: eu quero minha mãe. Isso não veio dessa vida, né? Imagine a dificuldade na relação das duas. Ela gritava, ela tinha terror noturno e quando a mãe ia, ela pedia a mãe dela, ela chamava a mãe dela. Né? Bem forte, né? E eu fico pensando assim, por que que algumas crianças, especialmente, trazem isso tão presentes e outras não? Outras se inserem nesse mundo terreno e seguem com mais tranquilidade. Por que que algumas trazem esse sentido, por exemplo, da guerra tão claro a ponto da gente conseguir enxergar isso e alguns vão entender, outros não, mas de demonstrar isso. Por que será? Porque cada um tem uma individualidade e tem uma tarefa aqui, né? Cada um tem a sua própria individualidade. Para uns isso é muito presente e, né, quase que parece uma continuação mesmo, escorregou da guerra e chegou aqui, né? E para outros não é bem assim, porque trazem outras características que vão ter que ser trabalhadas ao longo da vida, mas que não é tão claro isso. Né? Não é tão claro, não é tão claro para a gente, né? Não é tão legível, né? A gente não lê tão facilmente, né? Depende de cada um, né? Não tem assim nós somos bem complexos, não tem assim
ninguém vem com o script, né? Ninguém vem com isso. Então, depende da individualidade, pelo menos assim que eu entendo, né? Sônia, Então, é muito importante a gente ter claro que a humanidade não evolui no mesmo ritmo igual, assim, vai andando. Cada ser, né, dependendo das escolhas que faz ao longo da vida, vai se lapidando, vamos dizer assim, né? Então, a gente não sabe, cada um está num momento dessa lapidação. Alguns estão no momento em que têm essa consciência, né? E outros não. Ou não estão preparados ainda para saber, ou isso não faz a menor diferença, né? E já que eu estou falando, eu vou contar a história de um paciente meu, contou que o filho, com 3 anos, quando ele entrava com o carro na garagem, o filho disse para ele: papai, quando eu era grande, eu dirigia um Fusca, mas não era igual você, era forte, quer dizer que ele corria, né? Então, esses são lapsos, né, que vêm, mas nem todas as pessoas estão preparadas para se lembrar da vida passada, né? e é curioso que nós também, né, a gente sempre pergunta qual é a primeira lembrança, né? Que é um marco importante. Normalmente, a primeira lembrança vem com essa primeira percepção do eu por volta dos 3 anos. Mas a gente tem relatos de pessoas que realmente lembram muito antes dessa idade de coisas, o que também não é comum, né? Mas elas têm lembranças, né, desta vida já desde pequenininhas, né? Então, é interessante isso. Então, somos únicos realmente, né? Individualidades em desenvolvimento, cada um no seu tempo de evolução, no seu, no seu, na sua consciência própria, né? Bom, vou ler mais um pouquinho. Só um pouquinho, a Sônia levantou a mão. Ah, eu pensei que ela já tivesse falado. Não, a Sônia Godoy já falou, a Sônia da Itália. Desculpa, eu vou bater. Ó, uma dúvida aqui da página 66, um parágrafo que fala assim sendo, a alma se acha efetivamente ensilada nessas ações. Aí vem, nos efeitos de seus atos, a alma do homem continua a viver uma segunda vida independente. Isso aí não entendi muito bem. E a parte que fala de algo vem de encontro à pessoa, e de início ela tende a considerar esse algo vindo de encontro como um acaso adentrando sua vida. Esse aí que eu queria, assim, esse acaso, né? Os acasos, ó lá. O acaso ele pôs entre aspas, né? E, na verdade, não existem esses acasos, né? Tudo que vem ao nosso encontro tem a ver com as escolhas que nós fizemos lá em cima, ainda no mundo espiritual. Então, aqui na Terra, nós encontramos esses, que parece acaso, mas não é acaso, né? Mas são esses encontros que nos mobilizam e fazem com que muitas vezes a gente mude a nossa rota, né? Ou que às vezes não é um encontro tão tranquilo, parece mais uma trombada, mas que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Então, não é o acaso, são encontros marcados lá na esfera do Sol, quando a gente ainda está no mundo espiritual, né? Entendi. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, eu respondi toda a sua pergunta? Eu acho que sim, né? Já está uma coisa meio predestinada, então a gente combina tudo antes. Não, eu acho que também não é algo E que a gente depois a gente possa. esquece, né? Tudo chega aqui, você não vai nem
para lembrar tanta coisa que se prometeu, que se combinou, deve ser, né? É tão difícil. Então, a gente faz esses acordos lá em cima, mas a Ah, gente chega aqui na Terra e a gente esquece de tudo. Mas ah, daí a gente vai trombar com essas pessoas, né? Que a gente tem aí uma tarefa com essas pessoas. Então, não é uma. Eu acho que não é essa palavra predestinação, mas é um encontro que pode nos ajudar na nossa evolução. Agora, aqui na Terra, eu tenho o livre-arbítrio de saber o que eu vou fazer a partir desse encontro ou a partir dessa trombada, né? entendi. Então, eu tenho aqui o livre-arbítrio. Eu posso, a maneira como eu vou agir nesta relação, né, a partir desse encontro, está na minha liberdade. Eu posso fazer uma escolha aqui. E daí essa escolha eu levo para o mundo espiritual outra vez, né? Então, Então, isso diz respeito desde a família que a gente nasce, até os amigos e até a família que a gente constrói aqui. Por exemplo, quem se casa, tem filhos, né, sim, netos e diz etc. respeito, diz respeito a tudo, Todos né? esses encontros, então. É a cidade que você vai morar, o país, né? Por Hum, que que você morava no Brasil e agora você está na Itália? Tudo isso tem um sentido, né? é, Você morava no Brasil, né? morava. E você sabe que eu me sinto melhor aqui do que lá, né? Eu Então, vivi isso tem a 60 ver anos. isso tem a ver com a sua essência, né? É, Aí talvez seja o seu lugar de realização mesmo, né? porque eu estou me sentindo muito bem aqui. Eu até fico preocupada, né? Porque será que, né? O que Não, que será que vem nisso depois, né? Porque às vezes a gente ganha uns presentes da vida, mas alguma coisa para frente pode acontecer, né? mas Então, aí olha o cuidado que a gente precisa ter com o pensamento, né? é, Lembra que a gente precisa ter bons pensamentos, né? sim, Então, essa preocupação já é algo que precisa ser cuidado, né, Sônia? sim, porque eu tive muitos e muitos e muitos desafios lá no Brasil. E aqui os desafios estão assim, lógico, tem desafios, né? No início, por causa da língua e um monte de coisa, mas foram desafios mais fáceis do que eu enfrentei no Brasil, né? E sendo nascida no Brasil, né? Então, E vivido aí, minha vida inteira lá, praticamente, né? então, a gente tem o lugar da determinação kármica, que a gente não muda, que é o local onde Hum, eu nasci, os pais, a família e tudo mais, é a nossa determinação kármica, que vai do 0 aos 21 anos. certo. Depois, dos 14 aos 28, né, Cris? Me ajuda. Dos 14 aos 28 são os encontros Aos kármicos. 35, né? 14 aos 14, 35. dos 14 aos 35 são os encontros kármicos e locais kármicos. E dos 28 em diante, até 49, se estende, é a nossa realização kármica. Isso faz parte da nossa biografia, né? Então, isso também a gente olha no processo biográfico. Então, na sua realização kármica, você está num lugar onde você se sente em casa. É diferente, né? Sim. Interessante. Muito bom. Vamos continuar mais um pouco. Ah, não, acho que Obrigada, paramos. obrigada, viu, pela explicação. Imagina, assim. Fala na Rita. Helena, eu tenho uma dificuldade tanto de entender esse livre-arbítrio, porque a gente ouve várias filosofias e várias crenças, e aí escutei um tempo atrás que, na verdade, somos marionetes do destino e mais nada. A gente não tem autonomia para nada. E fica assim, fica muito difícil para mim. Então, o karma se constitui nessa família,
ao qual eu pertenço, ao local onde estou e alguns encontros, né, os acasos que ele cita aqui no livro, Entre aspas, entre os aspas, acasos. que são acordos feitos, que você comentou antes da nossa vinda para cá. O restante, a gente tem essa capacidade de construir, porque eu fico sempre imaginando, a gente não tem essa liberdade, que eu chamo, que para mim é o meu livre-arbítrio, né? De seguir um caminho X ou Y, tomar uma ação A ou B, né? E sim, ser protagonista da minha história aqui. É que é tão estranho, o pessoal fala assim, não, está tudo predestinado, nós somos marionetes e acabou, entendeu? E Bom, me dá um desconforto fora de série isso. então, mas na antroposofia o que se fala, o que o Steiner fala é que nós fazemos os nossos acordos lá em cima, de acordo com as ações que nós fizemos aqui na Terra, numa vida anterior. Então, eu vou passando por todas aquelas esferas planetárias, fazendo toda uma purificação do meu corpo anímico, né? E depois a minha individualidade continua e ela vai querer redimir algumas coisas que foram feitas aqui. Porque lá no mundo espiritual a gente tem uma expansão da consciência, a gente vê muito claramente tudo o que foi feito aqui. E quando eu decido que quero me redimir, eu vou voltando pelas esferas planetárias e vou trazendo, construindo junto com os seres espirituais atributos para que eu possa viver nessa terra para fazer toda essa redenção, podemos falar assim, né? E quando você chega aqui, você chega com algumas coisas. Eu já senti na minha própria biografia que eu parecia uma marionete lá atrás, porque eu queria ir para a direita e o mundo me puxava para a esquerda, né? Mas era uma falta de conhecimento realmente, né? De olhar que aquilo fazia parte da minha vida. Eu precisava enfrentar aquilo lá e ter uma escolha, e não ficar brigando com isso. Esse não é o caminho, ficar brigando, mas é olhar que isso faz parte da minha história. E como que eu vou lidar com isso agora? Mas quando eu quero puxar para um lado, fingindo que não me pertence aquilo lá, aí a gente pode se sentir marionete mesmo, mas é uma falta de compreensão. Eu pelo menos, vejo isso na minha biografia lá atrás, eu era bem mais jovem, e assim, era uma falta de compreensão do todo. Não era para ficar lutando com aquilo, era para olhar e falar assim: olha, isso faz parte da sua vida, que escolha você faz agora? Né? Como é que você pode melhorar essa relação? Né? É diferente a pergunta do que quando você briga e fala: isso não me pertence, não é isso que eu quero, e eu quero ir para a direita, e a vida continua te puxando para o outro lado, porque você tem que olhar aquilo de frente. Pelo menos assim que eu compreendo. Não sei, Cris, quer completar? Ou alguém? Essa questão, né, de olhar para o que é meu e eu posso, aí em consciência, falar: é meu, mas eu não quero lidar com isso agora, por exemplo. Eu acho que o livre-arbítrio é nesse sentido, é olhar para a situação, saber que é minha, e posso olhar e falar: mas neste momento eu não vou lidar com isso. Ponto. Fiz a escolha, não sou a marionete, porque se eu venho com a intenção da redenção, eu posso aqui nesta vida falar: não vou redimir nada, fiz, está feito e não vou lidar com isso agora. Só que eu vou carregando isso, né? Porque é meu, eu vou carregando. A vida pode ficar mais fácil ou não, mas vou carregando e numa outra vida isso vai reaparecer para mim. Até que, não sei, o que eu entendo é até que eu decida, o livre-arbítrio para mim é isso, é a minha decisão em consciência.
Posso falar? Claro, sim. Pode? Então, eu nessa vida, eu vivi várias experiências em diferentes grupos de busca espiritual, até que eu cheguei na antroposofia. E a visão que eu tenho, é por isso que eu volto naquele mesmo discurso, que cada um de nós está num grau diferente de desenvolvimento espiritual. Que na antroposofia fica muito claro quando a gente fala da consciência, né? Então, aquilo que se chama de evolução espiritual é a tomada de consciência. E eu percebo que o livre-arbítrio ele está diretamente relacionado com o grau de consciência que se tem. Então, o meu livre-arbítrio ele vai até onde eu tenho já consciência para tomar a decisão daquilo. Então, nós vemos assim, hoje, né? Pode parecer uma colocação preconceituosa, mas, por favor, não é. Mas existem pessoas que hoje têm um grau de consciência e desenvolvimento que eles precisam ser evangélicos, então eles estão lá na igreja evangélica. Outros estão no espiritismo, outros estão no Seixonoye, outros estão fazendo yoga, meditação lá. Então, e nós estamos na antroposofia. E aí o que acontece? Eu sou marionete do meu destino à medida em que eu não tenho consciência desenvolvida para lutar contra aquilo, como a Eliana falou, né? Aquilo que ela chama de conhecimento, que é a mesma coisa. Se eu não tenho conhecimento, eu não posso ter consciência dos meus atos, então eu vou ser um joguete do meu destino. Quanto mais eu tiver conhecimento sobre as coisas, maior vai ser a minha capacidade de perceber, olha o que eu estou fazendo. Eu quero isso mesmo para mim? E aí tomar decisão. Mas existem pessoas que ainda estão muito ligadas aos instintos animalescos, que elas vão perceber depois que fez. Agora está na mídia um caso aí de um pai que matou as 2 filhas para se vingar da mãe. Eu acho que o grau de consciência foi pequeno. Ele fez muito por instinto, vingança, né? E se permitiu ser usado, ser marionete das forças maléficas do mundo, né? Somadas com as forças do destino, não sei. Eu vejo assim. Obrigada. Muito bem. Então, a gente pode ficar com essa pergunta, né? Acho que a gente pode ficar com essa pergunta, sim. Aonde que eu me sinto marionete? O que isso tem a ver comigo? Como é que eu posso fazer diferente? Acho que a gente pode ficar com essa pergunta para nós, né? Para avançar. Bom, acho que terminamos aqui, né, Cris? E vamos nos encontrar só agora. A semana que vem não vai ter. Nós vamos pular a semana que vem e vamos nos encontrar no dia 12. Não, 13. No 13, dia dia 13 13 de junho. Isso, dia 13. tá bom? Temos 15 dias para pensar nas nossas alegrias e nas nossas tristezas na vida. Um beijo para vocês. Obrigada. Até, Boa até semana a para próxima. vocês. Tchau, Tchau, beijo. tchau, Tchau, tchau.